até que elas se abram. Mas eu quero que você quero pensar com você em cima de um texto do Salmo 34, a partir do versículo 12. Salmo 34, a partir do versículo 12. Interessante que ontem uma pessoa me ligou e nós conversamos longamente. Depois, enquanto nós conversávamos, eu lembrei deste salmo. Eu sei que tem pessoas que têm uma paixão pelo Salmo 23, pelo Salmo 37, pelo Salmo 91, pelo Salmo 121, fala mais um Salmo 100, mais um outro Salmo que as pessoas costumam ter uma paixão. Interessante. Já falei, 91. Interessante, gente, eu sou apaixonado pelo Salmo 34. Eu acho que eu quero deixar até como dever de casa, para os jovens que estão lá em cima, porque o Salmo 34 é um salmo carregado de promessas. Carregado de promessas. Existe uma promessa nesse salmo, onde o salmista diz assim: busquei o Senhor, e Ele me livrou de todos os meus temores. Gosto demais. Se você for pensar em provisão, você vai encontrar nesse salmo promessas sobre provisão. E é interessante que nesse versículo aqui, calma, volta para lá, 34, 12, isso. Nesse versículo aqui, especificamente, ele vai começar a falar sobre como você pode ter uma vida longa e próspera. Então eu posso dizer para você que eu vou dar para você que nesse salmo, em algumas passagens que nós vamos ler nessa noite, eu vou dar para você, ou a Bíblia dá para nós, um caminho para nós percorrermos, para termos portas abertas, para termos uma vida longa e próspera. Quem quer ter uma vida longa? Levante a mão. Mas eu quero ter uma vida longa, tá, gente? Mas com saúde. Porque eu não quero ter uma vida longa sem saúde. E eu me lembro sempre da minha mãe dizendo assim para mim: olha, quando eu não conseguir mais, quando eu não tiver mais autonomia, eu quero que Deus me leve. Né? Então, assim, eu lembro que outro dia brincando, não sei se foi com a Ana, e eu lembrei assim: meu Deus, eu honrei pai e mãe. A palavra diz que quando você honra pai e mãe, os seus dias vão ser prolongados, né? Então, essa promessa já é possível, ela vai se cumprir na minha vida, mas eu quero viver com saúde. E é interessante que no Salmo 34, a partir do versículo 12, diz assim: quem deseja ter uma vida longa e próspera? É uma pergunta que ele faz. E aí ele vai responder, ele vai dar algumas diretrizes. Versículo 13. Ó Senhor, não, que isso, gente, 35:1. Espera lá. Tá, volta do versículo 12. Vamos lá. Quem deseja ter uma vida longa e próspera, refreie a língua de falar maldades e os lábios de dizerem mentiras. Afarte-se do mal e faça o bem. Busque a paz e esforce-se para mantê-la. Quero que você possa pensar um pouquinho, porque ele começa com uma pergunta, e é interessante que isso aqui não é simplesmente um convite, mas a Bíblia, ela trata a prosperidade não apenas como algo material, mas como uma vida com sentido. E aí isso fala de paz interior, de relacionamentos saudáveis, de alinhamento com Deus. Mas é tão interessante as escrituras, de como elas se completam. Quando você chega lá em 1 Pedro, capítulo 3, a partir do versículo 8, você vai ver que Pedro, ele vai falar a mesma coisa que o salmista, que nós encontramos no Salmo 34. Ele diz assim: por fim, tenham todos o mesmo modo de pensar. Pedro aqui, ele está terminando a carta dele, a primeira carta dele, e ele vai dar algumas instruções para
os crentes. Então ele fala assim: por fim, tenham todos o mesmo modo de pensar. Gente, a unidade que se espera do corpo de Cristo passa justamente por uma das coisas que é muito difícil: nós pensarmos a mesma coisa, nós termos a mesma visão, nós termos o mesmo propósito, nós queremos chegar juntos ao mesmo lugar. E aí ele continua: sejam cheios de compaixão uns pelos outros, ame uns aos outros como irmãos, mostrem misericórdia e humildade. Não retribuam mal por mal, nem insulto com insulto. Uma coisa que nós precisamos vigiar é, no auge da nossa indignação, a maneira como as palavras vão sair da nossa boca. Então ele fala: não retribua mal por mal, nem insulto com insulto, ao contrário, retribua com uma bênção. Em vez de eu falar: Deus te abençoe, que Deus te dê paz, que Deus guarde a sua vida. Nós temos que treinar, gente, tá? Ao contrário, retribua com uma bênção. Foi para isso que vocês foram chamados. Escuta isso. Nós fomos chamados para não pagar mal com mal, para não retribuir insulto com insulto, mas para retribuir com uma bênção. Ele fala: foi para isso que vocês foram chamados, e a bênção lhes será concedida. Lembra que calma, agora você vai ter um pouquinho de calma. Lembra que quando Deus chama a Abraão, ele diz assim para Abraão: se tu uma bênção. E Deus fala assim para Abraão: aquele que te abençoar será abençoado. Então, quando eu abençoo, a consequência disso, gente, é eu ser abençoado. Na linguagem de hoje, a famosa lei do retorno que as pessoas falam, tá? Que a semente que você planta é essa semente que você colhe. 10. Oi, eu estou rendido a vocês aí em cima, tá? Pois se quiser desfrutar a vida e ver muitos dias felizes, escuta isso. Se quiser desfrutar a vida e ver muitos dias felizes, refreie a língua de falar maldades e os lábios de dizerem mentiras. Refreie a língua de falar maldade e os lábios de falar mentiras. Próximo. Afarte-se do mal e faça o bem. Busque a paz e esforce-se para mantê-la. Gente, Jesus, quando ele fala das bem-aventuranças lá em Mateus 5, uma das coisas que ele vai dizer dentro das bem-aventuranças, ele diz assim: felizes os que promovem a paz, pois serão chamados filhos de Deus. Você e eu temos que ser pessoas, não é que se você vai ser, não, temos que ser pessoas que promovem a paz. Essa foi um dos conflitos que eu tive comigo no começo da minha vida cristã. Sabe aquela história? Fora o Washington era aquela pessoa crente, entendeu? Serena, amável. Dentro de casa, muitas vezes eu era aquele que iniciava uma confusão. E eu comecei a orar por mim. Para conversar: Deus, eu não posso ter uma vida assim. Fora uma coisa, dentro outra. Fora uma coisa, dentro outra. Então, me ajuda a fazer diferente. Então, observa que aí diz: se quiser desfrutar a vida, de ver muitos dias felizes, refreie a língua de falar maldades e os lábios de dizer mentiras. Próximo.
porque você voltou, né? Afaste-se do mal e faça o bem. Busque a paz e esforce para mantê-la. 12. Os olhos do Senhor estão sobre os justos e os seus ouvidos abertos para as suas orações. O Senhor, porém, volta o rosto contra os que praticam o mal. Não importa quem seja essa pessoa. Se é uma situação onde Deus vira o rosto, é para aquele que pratica o mal. E aí eu quero pensar em cima dessas passagens, sobre alguns princípios, sobre algumas chaves importantes, quando eu penso em portas abertas para uma vida longa e próspera. Primeiro, cuide da sua língua. Existe um versículo que eu não peguei a referência, mas existe um versículo onde o salmista diz assim: põe um guarda à porta da minha boca. Existe um emoji que é alguém botando uma fechadura aqui na boca. Põe um guarda à porta da minha boca. Então ele diz, então uma coisa, cuide da sua língua. Como nós lemos no Salmo, diz assim: refreie a língua de falar maldades. E aqui diz assim: os lábios mentirosos, lá em Provérbios 12, 22, fala que os lábios mentirosos são detestáveis. Aqui, ó, os lábios mentirosos são detestáveis para o Senhor, mas os que dizem a verdade, lhe trazem o quê? Alegria. Se você tem o hábito de falar mentira, essa é a noite da sua conversão. Essa é a noite da sua conversão. Porque entenda uma coisa, que o lábio mentiroso é detestável para Deus. Mas aquele que fala a verdade, olha que coisa tremenda, é a alegria de Deus. Gente, custe o que custar, é melhor a verdade. Ela pode ser dolorosa no momento, mas é muito melhor a verdade do que a mentira. A grande questão nossa é que a Bíblia fala lá em Efésios, Paulo fala que nós devemos falar a verdade em amor. Porque existem várias maneiras de falar a verdade. Eu posso falar uma verdade para a pessoa e destruir com a vida dela. Não foi a verdade em si, mas a maneira como eu falei. É interessante que Jesus fala para os discípulos: aquilo que eu faço hoje, vocês não vão entender. Mas amanhã, vocês não entendem agora, mas amanhã vocês vão entender. Então eu preciso entender que eu preciso saber a maneira, a maturidade da pessoa, como é que ela vai receber, qual é a melhor maneira de eu falar aquilo para ela. Eu lembro de que nós tínhamos um discípulo, que a mãe dele era uma mulher saudável. Eu não consigo lembrar exatamente o que aconteceu com ela. De repente essa mulher adoeceu e de repente no hospital ela teve uma parada cardíaca e não voltou mais. E ele era muito apegado com essa mãe. Então foi aquela comitiva para a casa dele. E esperá-lo voltar do trabalho. Então quando ele chegou, ele já achou estranho. Porque não estava só a esposa e os filhos. Estava eu, estava a Ana, estava mais um outro casal de pastores. E aí ele falou: oi, tudo bem? Aí ele falou assim: sim, aconteceu alguma coisa? E aí eu tive a tarefa de poder falar para ele da morte da mãe. É fácil? Não. Mas eu não posso, eu não podia, eu tinha que saber como falar, mas eu tinha que falar. Eu falei: Márcio, senta aqui. Aí ele falou: pastor, o que aconteceu? E eu comuniquei para ele sobre a morte da mãe dele. Foi difícil? Foi difícil. Sabe aquela pessoa que quando recebe uma notícia, ela fica em estado de choque? Gente, no dia do enterro, ele estava tão robótico, que ele chegou para mim, aí eu falei assim para ele: eu acho bom você se despedir da sua mãe.
Aí fui com ele até perto do caixão, para ele poder despedir da mãe. Aí ele virou para minha cara assim: o que eu tenho que falar? Desse jeito. Aí eu falei: isso assim, assim, assim. Aí ele falou: é só isso? Tá, saiu. Lógico que naquele momento ele não processou as coisas, tanto que ele não processou, que um tempo depois ele teve problemas emocionais por causa desse luto. Então eu preciso até mesmo entender que existe um momento, algumas situações que nós vamos viver e que o outro vai viver e que ele não vai ter condições às vezes de absolver, mas eu preciso entender uma coisa: ele precisa e eu preciso caminhar com ele na verdade, por mais difícil que seja. Então, cuide da sua língua. Aí lá, eu não dei essa passagem para vocês, mas abre por favor, para mim, em Tiago capítulo 3. Tiago capítulo 3. Não existe capítulo melhor para falar da língua do que Tiago. A partir do versículo 1. Obrigado. Meus irmãos, não sejam muito de vocês mestres, pois nós, os que ensinamos, seremos julgados com mais rigor. É verdade que todos nós cometemos muitos erros. Se pudéssemos controlar a língua, seríamos perfeitos, capazes de nos controlar em todos os outros sentidos. Observa bem, se você e eu controlamos a língua, segundo o que Tiago fala, nós seríamos capazes de controlar todos os outros sentidos. Porque, gente, você tem que entender que quando você fala, você está se autodoutrinando. É por isso que você precisa pensar o que você fala para você quando você está sozinho. Aquilo que você fala para você é o conceito que você tem de você. E é interessante que eu preciso falar isso para você, que não é só falar simplesmente do outro, para amaldiçoar o outro, mas nós usamos muitas vezes a nossa língua para nos amaldiçoar. É interessante que existe um provérbio onde o Salomão diz que a vida está no poder da língua. Aquele que bem a utiliza, come do seu fruto. Então, olha como é importante aquilo que você fala para você. Hoje eu me superei. Eu estou todo dolorido, mas eu me superei. Já faz alguns meses que eu estou fazendo CrossFit. E existem algumas coisas que eu não gosto. Uma delas é correr. Porque não é simplesmente correr. É correr, voltar, fazer peso, correr de novo, voltar, carregar peso. Eu falei, gente, eu não tenho condição disso. Então, quando eu vi lá, correr 200 metros, e era fazer isso várias vezes, aí eu cheguei para a Raquel, que é a professora, eu falei, Raquel, eu posso fazer diferente? Ela falou, caminhe só, corra só 100 metros. Tá. Mas aí quando eu saiu todo mundo junto. Aí eu falei, não, eu vou correr 200 metros. E eu comecei a pensar, e não só a pensar, mas a falar, eu consigo. E fui lá e fiz todas as corridas que precisava ser feito durante 15 minutos, entre ir e vir, pegar peso, ir e vir, pegar peso. E eu terminei inteiro. Então, eu percebi uma coisa, eu estou começando a ter domínio sobre o meu corpo. Porque é uma coisa interessante que ele fala assim mesmo, se você é capaz de controlar a sua língua, você é capaz de controlar todos os outros sentidos. Eu me lembrei da pastora Cláudia. A pastora Cláudia, quando ela foi correr a primeira vez a maratona de São Silvestre, né, no final do ano em São Paulo, a Cláudia levou vários versículos
vários versículos. Então ela ia correndo e ela ia lendo, porque era a maneira que ela tinha de poder trabalhar a mente dela para suportar o cansaço e para conseguir se superar. Então, uma coisa que é importante, querido, é a maneira é o que você fala sobre você, como você usa a sua língua para se abençoar, para abençoar o outro e não amaldiçoar. Porque Tiago vai falar da contradição. Versículo 3, por favor. Versículo 3. Por exemplo, se colocamos um freio na boca do cavalo, podemos conduzi-los para onde quisermos. Observem também que um pequeno leme faz um grande navio se voltar para onde o piloto deseja, mesmo com ventos fortes. Assim também, a língua é algo pequeno, que profere discursos grandiosos. Vejam como uma simples fagulha é capaz de incendiar uma grande floresta. Próximo. E entre todas as partes do corpo, a língua é uma chama de fogo. É um mundo de maldade, que corrompe todo o corpo, ateia fogo a uma vida inteira. Escuta isso, gente. A sua língua, a minha língua, pode destruir a vida de alguém. Destruir. Por isso que assim, nós temos que pensar, se eu não tenho que falar bem de alguém, é melhor não falar. Eu lembro que quando eu cheguei aqui em Friburgo, e comecei a estudar, a cursar, continuei meu curso de psicologia na Estácio. Meu Deus, quando eu cheguei ali, eu lembro que eu marquei para poder conversar com uma coordenadora do curso de psicologia. Enquanto eu esperava a minha hora, minha vez, tinha uma moça sentada e falou assim: você vai falar com fulano de tal? Eu falei sim. Mas ela é muito difícil. Ela é isso, ela é aquilo outro. Gente, eu não ouvi nada de positivo da coordenadora do curso de psicologia. Nada. Aí como você não conhece, e você recebe aquela injeção naquele momento, qual é a tendência natural? É você chegar já, mãos ao alto, eu me rendo, com medo de como a pessoa vai tratar você. Posso te falar? Ela me tratou com muita cortesia. Nós somos hoje amigos. Nunca tive problema com ela. Eu lembro que quando eu tive meu primeiro episódio de depressão, eu comuniquei para ela, tinha uma prova que eu tinha que fazer. Eu cheguei para ela assim: professora, eu não tenho condições de fazer essa prova. Eu não estudei, eu não consigo me concentrar. E falei com ela. Ela falou assim: Washington, você sabe. Senta lá e responde o que você sabe. Fiz a prova, fui bem na prova. Aí teve um dia que ela mandou uma mensagem para mim. Eu lembro que era um sábado. Eu vi assim para ela: Washington, bom dia. Está fazendo sol. Vai caminhar. Você precisa caminhar. Então assim, até hoje, quando nós nos encontramos, existe esse carinho. Mas o que eu ouvi falar dela foram as piores coisas. Se eu tivesse me contaminado. Então, eu quero que é muito importante que você conheça a pessoa, não pelaquilo que os outros dizem, mas pela forma como você se relaciona com ela. É aquela situação: se eu conhecesse a Andréia, a pastora Andréia, só por aquilo que o esposo dela fala, existia um grande problema dele falar exatamente como ela é, ou não. É muito diferente de eu conhecer a Andréia através de Gilmar e de eu conhecer a Andréia por me relacionar com ela. Ele diz assim, né? Ateia o fogo a uma vida inteira, pois o próprio inferno a acende. Próximo. O ser humano consegue domar toda espécie de animal,
ave, réptil e peixe. Mas ninguém consegue domar a língua. Ela é incontrolável e perversa, cheia de veneno mortífero. Às vezes louva o nosso Senhor e Pai, e às vezes amaldiçoa aqueles que Deus criou à sua imagem. É ou não é assim, gente? E assim, a bênção e a maldição saem da mesma boca. Meus irmãos, isso não está certo. E aí ele continua. Eu quero que você possa pensar um pouquinho em como você tem usado a sua língua. Se você tem usado para abençoar ou você tem usado para amaldiçoar. Você tem usado para falar mentiras ou para falar maldades contra outra pessoa. A língua, ela constrói ou ela destrói, ela aproxima ou ela afasta, ela cura ou ela fere. Não é apenas sobre o que falamos, gente. É sobre o que nós revelamos, sobre o que revelamos do coração. Porque deixa eu te falar uma coisa. Quando Pedro fala de João, Pedro está falando mais de Pedro do que de João. Porque todas as vezes que você encontrar alguém, e esse alguém está falando de outra pessoa para você, querido, você com certeza está na agulha dele também. Gente, e é interessante que Jesus ensina que a boca fala do que está cheio o coração. Então lembre de uma coisa, querido. Falar mal contamina os ambientes. Eu acho que existe uma experiência, os meninos que são ratos de internet, existe uma experiência, um estudioso, eu acho que ele botou água em vasilhas diferentes, e aí aquela água, eu acho que assim, aquele ambiente era só coisas ruins. Um outro ambiente que tinha um outro recipiente de água era só de coisas boas que eram faladas, que eram ditas. Aquela água daquele ambiente ruim estragou. Então uma coisa que eu quero que você pense nisso. Falar mal contamina os ambientes. Mentira quebra vínculos. Palavras duras geram ciclos de conflito. Qual é a chave para isso? Refrear a língua não é repressão, é maturidade espiritual. É interessante que algumas pessoas falam assim, mas eu sou assim, eu falo é mesmo. Isso é falta de domínio próprio. Isso é falta de maturidade. A Bíblia fala que um homem que não tem domínio de si é como uma cidade sem muros. Uma outra chave que esses versículos mostram para a gente é aquilo que a Bíblia fala sobre, que tanto lá em Salmos como em 1 Pedro, fala sobre afastar-se do mal e praticar o bem. E é interessante, quer ver também uma outra passagem que eu não dei para vocês, tá? Elas foram vindo na minha mente enquanto eu estava no louvor. Romanos capítulo 12. Romanos 12. A partir do versículo 14. Ele diz assim: abençoe aqueles que os perseguem. Não os amaldiçoe, mas orem para que Deus os abençoe. Gente, isso é não praticar o mal. Isso é não praticar o mal. Aí quando ele vai, chega um pouquinho mais no versículo 17. Ele diz assim: nunca paguem o mal com o mal. Pensem sempre em fazer o que é melhor aos olhos de todos. No que depender de vocês, vivam em paz com todos. Amados, nunca se vinguem. Deixe que a ira de Deus se encarregue disso, pois assim dizem as Escrituras: a vingança cabe a mim, e eu lhes darei o troco, diz o Senhor. Pelo contrário,
Se teu inimigo tiver fome, dê-lhe de comer. Se tiver com sede, dê-lhe de beber. Ao fazer isso, amontoarás bravas as vivas sobre a cabeça dele. Não deixe que o mal os vença, mas vença o mal praticando o bem. Ou seja, a Bíblia está chamando eu e você para andarmos contra a correnteza. Tem gente que fala assim, você é muito besta. Você faz o bem, só recebe o mal, querido. Era por isso que você vai ver quem era o homem mais manso da Bíblia, gente. Pergunta de escola dominical. Quem era o homem mais manso da Bíblia? Hein, Diogo? Quem era o homem mais manso da Bíblia? Quem é conhecido na Bíblia pela sua mansidão? E que ele nunca erguia a mão. Quem tratava com as pessoas era Deus. Quem era esse homem? Moisés, gente. Moisés. Eu sei dizer isso, não ia? Moisés. Quando Miriam e Arão se levantaram contra Moisés, quem tomou as dores? Deus. É aquela situação, Moisés, ele sabia na mão de quem estavam os direitos dele. Gente, por que hoje existe tanta violência? Por nada as pessoas estão matando as outras. Mansidão não existe mais, porque é aquela situação, é o meu direito. Esses dias eu saí da academia para ir para casa, eu estava tão absorto nos meus pensamentos, e que quando chegou ali naquela rotatória do Paissandu, eu dei a seta porque eu tenho que jogar para cá, e no que eu fui jogar, eu não vi que vinha outro carro. O cara buzinou assim, aquela buzina que você já pode esperar o que vem. Depois disso, eu baixei a janela do carro e fiz assim para ele. Pronto, quebrei o cara. Ele passou por mim. Então deixa eu te falar, eu reconheci, eu errei. Eu podia ter cometido um acidente, ele podia ter batido em mim, eu ia bater no outro carro. Então, uma coisa que você precisa, não deixe que o mal os vença, mas vença o mal na prática do bem. Aqui, gente, não é neutralidade, mas não basta fazer o mal, não basta não fazer o mal, é preciso se tomar uma posição ativa em fazer o bem. A Bíblia não só, ela fala de ações extremas, mas ela também vai falar para a gente, Pedro vai falar sobre ter compaixão, amor fraternal, misericórdia, humildade, não retribuam mal por mal. Uma outra chave, eu já falei demais, uma outra chave é busque a paz e esforce para mantê-la. Como disse lá em Romanos capítulo 12, ele vai dizer assim, no que depender de vós, tende paz com todos os homens. Fala assim comigo, eu sou instrumento de paz. Pensa nisso, crente. Você é instrumento de paz. E é interessante que nessa história de ser instrumento de paz, isso fala de uma construção ativa. Ou seja, buscar, tomar iniciativa. No que depender de mim, tem de paz com todos os homens. Esforçar-me, fala de uma constância. Uma outra coisa importante, já falei de 3 chaves, não foi? Já falei de 3 chaves, eu desesperado aqui correndo por causa do tempo. Então, uma das coisas que nós precisamos guardar no coração, pessoas, quando nós pensamos em ter uma vida longa e próspera, eu preciso entender, primeiro, eu tenho que cuidar da minha língua. E é interessante que cuidar da língua fala justamente em você cuidar do seu coração. Porque a língua sempre vai revelar o seu coração.
Quer saber onde você conhece uma pessoa? No momento de estresse. É ali que você conhece a pessoa. Porque é ali que você vai ver o que sai de dentro dela. Eu nunca esqueço. Eu tive uma discussão uma vez com minha irmã. Eu nunca fui uma pessoa de falar palavrão. Mas eu estava num ambiente onde as pessoas costumavam falar palavrão. Então, volta e meia, alguns saíam da minha boca. E aí, quando eu estava discutindo uma discussão com a minha irmã, no meio da discussão, lógico que eu não usei essa expressão, porque eu só fui conhecer essa expressão no Rio de Janeiro, né? No meio da discussão, eu parei assim, caraca, eu não falei um palavrão. Sabe, a minha linguagem, a maneira como eu falava com ela, era diferente da forma como ela falava comigo. Aí eu fui descobrir como o meu coração tinha mudado. Então, querido, memorize a Bíblia. Leia a Bíblia. A Bíblia é água. A Bíblia limpa. A Bíblia muda sentimento, muda pensamento. A Bíblia faz isso. Então, cuide da sua língua. Uma outra coisa importante, afaste-se do mal e pratique o bem. Eu sei que eu estou falando de uma coisa que não é fácil. Que não é fácil. Busque a paz e esforce para mantê-la. Tem situações, eu lembro que quando nós éramos noivos ainda, não sei se a Ana vai lembrar, mas minha mãe falou assim para Ana: meu filho é ótimo, mas não pise no calo dele. É por isso, gente, que quando eu estou chateado com alguém, eu evito conversar. Porque eu sei, se eu vou falar, eu posso até não falar o que não deve ser falado, mas a forma como eu vou falar. Então, quando eu estou chateado, eu evito, demoro um pouco para poder ter condições de falar. Então, querido, esse é o caminho para nós termos uma vida longa e próspera, porque é esse o caminho que Deus tem para mim e para você. Vamos orar? Senhor, em nome de Jesus, Pai, nós queremos colocar o nosso coração diante do Senhor. Nós queremos agradecer ao Senhor por saber que o Senhor deseja, Pai, que da nossa boca saiam palavras de bênção, que da nossa boca saiam palavras de edificação,